Bom, pessoal, muito boa noite. Essa aqui é mais uma aula da comunidade VIP do Fotovoltaico na Prática, e hoje a gente vai demonstrar aqui como que funciona a planilha de dimensionamento e geração de proposta 2.0, que já inclui as novas regras da geração distribuída trazida pela Lei 14.300. Então, eu já estou compartilhando aqui com vocês o modelo de planilha que a gente usa. Eu vou fazer uma descrição rápida aqui dos campos, né? E depois eu vou demonstrar como que ela é utilizada. Então, assim, como ela é utilizada também para a montagem da proposta comercial, alguns campos aqui de dados cadastrais do cliente, né? O nome, CPF, o CNPJ, telefone, endereço, etc., dados de contato mesmo, precisam ser preenchidos, além do emissor da proposta, né? O vendedor ou o representante que for emitir ela. Abaixo aqui a gente deixou dois campos de observações. Um de observações internas, aquelas observações que tu não quer que o cliente tenha ciência ou, enfim, não é interessante para ele, que é um comentário interno, né, com relação à tua operação. Já esse campo de baixo aqui, ele sai na capa da proposta. Então, são observações externas que vão aparecer na proposta comercial para vocês, certo? Seguindo aqui, a gente tem a parte dos dados da instalação, e aqui são vários dados elétricos e da unidade consumidora. Então, o tipo de ligação, tem as opções aqui mono, bi, tri, grupo A, verde ou azul, de acordo com o tipo de tarifa. O disjuntor do cliente, essa é uma informação que normalmente a gente não tem no momento do orçamento, né, mas ela é utilizada para te dar um alerta, né, sobre a potência disponibilizada. Para dimensionamento, ela não precisa ser preenchido, mas é importante ter ciência também que esse dado vai ser utilizado lá na frente. A tensão de fase, né, a tensão entre fase e neutro, então tem as duas opções aqui de rede, 127 e 220, as padronizadas no Brasil. A demanda hora fora ponta, no caso de geração, além desses outros dois campos que estão em cinza aqui, que é a demanda de carga nos casos de grupo A, certo? Aqui ele calcula a potência disponível. Tarifa de iluminação pública, também chamada de CIP, COSIP, enfim, cada cidade tem um nome diferente, que vem na fatura de energia, deve ser inserido o valor aqui. O tipo de impostos que tem na energia, depois da LC 194, praticamente todos os estados não deveriam mais estar cobrando impostos na TUSD, por exemplo, como já vinha acontecendo. A TE já não é cobrado por um convênio do CONFAS, então a imensa maioria dos casos deveria ser sem impostos, mas existem as outras possibilidades aqui, caso, né, a lei mude, ou enfim, algum estado tenha uma interpretação diferente. Esse campo da concessionária aqui, eu tenho as duas aqui do Rio Grande do Sul, ele é alimentado por uma outra aba aqui, essa aba concessionárias, que depois eu vou mostrar para vocês como cadastrar a concessionária e as componentes tarifárias dela. Esse campo aqui ele é bem específico, tá, com relação ao parágrafo 1º do artigo 27 da Lei 14.300, que trata basicamente, né, das usinas acima de 500 kW de autoconsumo remoto ou de geração compartilhada, onde um consumidor tiver mais de 25% dos créditos. Isso aqui afeta porque, diferentemente dos clientes de grupo B ou usinas menores de 500 kW, que só pagam o uso da rede através do fio B, essas usinas maiores, né, elas pagam, além do fio B, fio A, tarifa de fiscalização do sistema elétrico e P&D. Então, a proporção é diferente, então o payback ele é calculado diferente. Indo para outra coluna aqui, o que a gente tem? As tarifas de energia, TE fora ponta, ou a tarifa convencional, a TUSD fora ponta, TUSD na ponta, ou melhor, TE na ponta, TUSD na ponta, e aqui os valores das TUSDs de demanda. O valor de impostos, PIS e COFINS, num campo só. Então, isso vem na fatura de energia, tem que somar os dois valores. E o ICMS, que também vem na fatura de energia. Isso aqui são fórmulas. E o tipo de telhado aqui tem várias opções, né, para selecionar o tipo de telhado do cliente que vai sair lá na proposta comercial. Uma novidade aqui nessa versão da planilha é a migração para o optante BT. Então, caso os dados da usina sejam de um cliente de grupo A que esteja apto a mudar para faturamento em baixa tensão, e aí, ressaltando aqui, as regras são, ele tem que ter um transformador de até 112,5 kVA e a geração ser junto à carga, de acordo com o entendimento da ANEEL atual, né, a gente está falando aqui em janeiro de 2023, isso pode mudar em algum momento,
Mas hoje o entendimento da ANEEL é que o optante BT, ele pode sim ter geração distribuída, mas ela obrigatoriamente tem que ser junta à carga e o transformador cedido no máximo 112,5 kVA. Ela vem marcada default não, né, mas é possível alterar, tá? Esse é um campo editável. Vem marcado não justamente para não gerar confusão, né, porque a imensa maioria dos casos não vai ser esse. Mas aqui tu preenche também algumas informações. A tarifa convencional, com impostos dessa concessionária, e a TUSD também é convencional, com impostos. Então, aqui tu vai ter a tarifa de grupo A, aqui tu vai ter a tarifa de grupo B. Ele vai calcular o cenário atual versus o cenário com GD, já com faturamento novo, tá? E a potência dos transformadores, caso ele seja superior, ele vai ficar em vermelho aqui, e ele tem uma observação, né? Para tu alterar, né, vai ter que orçar aí uma reforma da subestação, né, no caso do cliente ter um transformador maior do que a norma permite. Mais abaixo aqui, os campos de consumo do cliente, né? Então, o mais importante aqui, trazido pela Lei 14.300, é o campo de simultaneidade. Tem algumas dicas aqui de simultaneidade para usinas totalmente de geração, não tem nada de simultâneo. Aí residencial, no caso de ter um home office mais ativo, então o uso da energia durante o dia ele é maior. Comercial, que vai até a noite, e o comercial apenas diurno, né? Tem uma simultaneidade maior. Então, tu pode tanto ter o consumo de uma única unidade consumidora, ou duas. Errado. O que aconteceu? Temos um probleminha aqui. Não tinha detectado antes. Está tudo certo. Ah, tá. Aqui que está o problema. Não tem erro na planilha, tá? O optante BT não é possível distribuir crédito, tá? Como eu marquei a opção sim ali, eu mesmo fiz e eu me embolei. Então agora sim, tá? Se eu colocar duas UCs, três UCs, quatro ou cinco. E aí elas vão abrindo aqui, né? Tem um campo para colocar o número das UCs, o tipo de conexão de cada uma delas, e pode ter inclusive grupo A aqui no meio, enfim, tem várias opções, tá? E aí, quando tu abre para grupo A, tu tem a opção também de incluir o consumo normal e na ponta, tá? De cada uma delas já vem abrindo aí na ponta. Se tu alterar, né, todos os campos que não fazem parte daquela configuração, por exemplo, aqui é só uma unidade, vão ficar em vermelho ali, aquelas que tu deve apagar, tá? Então, no caso de uma UC só, fica dessa forma. Aqui tem um cálculo da distribuição dos créditos para autoconsumo remoto, né, para fazer o rateio. Importante, tá? A planilha está disponível para até 5 unidades consumidoras, no caso de autoconsumo remoto. Nada impede, né, de ser feito para mais de 5 Cs a distribuição de créditos. O que ocorre é que aí a planilha ficaria muito grande, porque as possibilidades são realmente infinitas. Descendo mais aqui, módulos, tá? A planilha já vem com diversos módulos cadastrados, tá? Basicamente, tu seleciona aquele que tu quer utilizar, então, qualquer um aqui. E caso não tenha o módulo cadastrado aqui, tu clica nesse link, ele vai já para a planilha lá de cadastro de módulos. Tipo de estrutura, então, para quem, por exemplo, usa um telhado colonial, isso vai sair na proposta, então para o cliente vai sair lá telhado cerâmico, mas a gente utiliza, por exemplo, aqui na empresa, a estrutura de fibromadeira no telhado cerâmico. Então, são coisas diferentes, né? Tipo de telhado, tipo de estrutura. O tipo de instalação, vou falar um pouquinho mais à frente sobre o dimensionamento, mas são basicamente quatro tipos, né? Se é uma laje, se é um telhado ventilado, telhado comum, aquele com 10, 15 centímetros de espaço, telhado sem ventilação, caso o módulo seja embutido, eu nunca vi essa opção, mas a planilha calcula isso, e usinas de solo, tá? Quantidade de telhados, aí, águas basicamente, né? Até 6, se eu não me engano. É 6? Isso. É 6 telhados, ele abre aqui as opções para tu inserir as informações de azimuth, inclinação
e a quantidade de módulo em cada água. Modelos de inversor, a planilha deixa tu usar até 3 modelos distintos de inversor, não é a quantidade de inversor, são modelos, então aqui tu pode colocar um modelo da Goodwee, um modelo da Sofar e um modelo da Bell Energy no mesmo projeto, tá? Então ele te dá a opção, por qualquer razão que seja que tu queira usar 3 inversores completamente diferentes no projeto, dá para fazer isso. Caso tu não queira for usar só um, né, ela já deixa em vermelho ali aqueles que tu deve retirar. Aqui o campo de telhado, como eu falei, a irradiação aí para cada um dos telhados, né? Eles vão ter azimuth e inclinações diferentes, então vão ter irradiação diferente, aí corrigida, a gente traz a opção de tu carregar essa irradiação corrigida no radiasol. E aí aqui já entrando na parte do dimensionamento em si. A planilha já carrega uma base de dados do Brasil inteiro, tá? Com a média diária, com base anual da irradiação, o percentual da energia que vai ser produzida pela usina para compensar, né, de acordo com o consumo do cliente. Esse quadro aqui de perdas, que é o fator de desempenho da usina. Então aqui tem os valores típicos, tem os valores que são calculados já pela própria planilha, são esses que estão em cinza. Esses que estão em azul aqui, eles podem ser editados de acordo com o projetista. Nesse campo aqui vem a potência calculada, a quantidade de módulos calculados, aqui já é arredondado, mas tu pode adotar mais ou menos módulos daquilo que tu calculou. Por exemplo, se uma usina que foi calculado 40 módulos, mas o telhado do cliente só cabe em 32. Então tu vai adotar 32 e, consequentemente, a produção da energia compensável ela vai ser menor do que 100%. Aqui ele te dá um resumo da geração anual, né, e por mês, né, de acordo com o volume de cada mês, aqui já considerando quantidade de dias. Nessa parte aqui de topologia, né, vou até voltar lá para 3 inversores. A planilha ela te abre aqui as opções dos demais inversores. Opa. A topologia do arranjo do inversor 2 e do inversor 3, né, falando em modelos. E aqui tu vai configurando o inversor. Quantos módulos tu aloca nesse inversor, o fator de dimensionamento ou oversizing do inversor, o cabo que tu vai utilizar, o cabo CC, né, em cada string. Por padrão ele vem com 4 milímetros aqui, mas a gente sabe que no mercado tem bastante distribuidor que trabalha com 6. E aqui embaixo tu monta as strings de fato, tá? E a planilha ela te mostra como que tá esse arranjo, se ele é possível de ser montado. Se ele não é possível, ela já vai te bloquear ali em algumas situações. Vou pegar um exemplo aqui do inversor bem grande. Engano aqui, ó. Acho que da Solis não tem tanto. Tem 9 MPPTs. Mas o inversor de 73 da Goodwee, ele tem algo como 12 MPPTs. Então, conforme o inversor que tu seleciona lá, ele abre os campos de MPPTs aqui. Vejo que o do lado aqui ele é totalmente independente de acordo com o modelo de inversor. Então, isso te ajuda a montar as strings por inversor. Isso aqui para a proposta comercial não é o mais crítico, né? Mas para o dimensionamento já funciona muito bem. Parte CA, dimensionamento dos DPS, cabos, tudo aqui, né? Tem os critérios que tu pode alterar aqui, circuitos agrupados, aí aqui para quem é mais técnico, né? Quantidade de cabos que estão no mesmo eletroduto, a distância do circuito CA, o método de referência, de acordo com o NBR 5410. Quem tiver dúvida, tem a planilha aqui. Tá? Acabei clicando lá, mas não era para vir. O tipo de cabo, se ele é com isolação PVC ou EPR, XLPE. E aqui está vermelho porque a gente selecionou lá a unidade consumidora, não selecionou nada, então ele ficou vermelho lá. Então, eu vou colocar trifásico aqui. Vejo que o modelo do inversor está azul ali, mas se eu selecionar 220, né, esse aqui é o inversor LV, então ele é para 127. Então, se ele ficar vermelho, verifica a compatibilidade com a rede elétrica,
tensão e quantidade de fase. Então, ele é trifásico, né? Mas ele é para a rede 127. Tá? Então, aí agora ele ficou azul. Mas caso o cliente não seja trifásico, né, ele vai ficar vermelho da mesma forma. Tá? Então, a planilha te dá esses alertas aí e ajuda o projetista na hora de montar. Passando aqui para a parte de orçamento, então tu seleciona, então, disponível aqui alguns distribuidores já cadastrados, tá? Dá para cadastrar mais. A forma de venda, se vai ser com promoção de venda, então vai ter o repasse ou sem repasse, então ela já vem marcada sem a promoção, mas isso também é alterável. As opções aqui de o teto de comissão, percentual e se ele está ativo, isso é cadastrado lá de acordo com o emissor. Se tu emitir uma nota fiscal, ou seja, vai colocar todo o serviço dentro do valor do kit, ou se tu emitir duas, uma de serviço e outra do kit. Qual é a tua margem final desejada, se tu vai aplicar algum desconto aí, então, durante a negociação. Aqui embaixo, ó, nesse campo de referência, é o código do produto no distribuidor, ou o código do pedido, enfim, o que te traz uma referência com relação ao que tu orçou, né, nesse valor do kit. Vai ser um kit fotovoltaico, e ao lado aqui o valor desse kit. Certo? E tem a opção aqui de tu inserir um transformador, por exemplo, nesse caso aí, se fosse um transformador, um inversor para a rede 127 e a rede fosse 220 ou vice-versa. Uma referência para não ficar vermelho ali. Aqui é o material CA, pode colocar o valor de acordo com a tua composição de preço. E todas as células estão abertas, tá? Então, se tu quiser, por exemplo, carregar uma nova aba aqui, uma base de preços tua, né, sei lá, em percentual ou em reais por quilowatt-pico, tu faz uma busca aqui desse valor numa aba que tu pode introduzir na planilha, ela é totalmente editável. Mesma coisa que instalação, ela está padrão aqui para a quantidade de módulos, mas tu pode alterar isso aqui para a quantidade de watt-pico, por exemplo, e o valor ser por watt-pico da instalação. É de acordo com o que vocês trabalham, tá? O projeto aqui também está totalmente aberto, deslocamento, né, já tem de vistoria e de instalação, porque aqui na empresa são equipes diferentes e o custo é diferente. RET, caso tenha, a RT é um campo de outros aqui, né, tem uma troca de poste, né, padrão do cliente. Então, tu pode colocar isso no teu orçamento aqui e já tem um campo disponível. Caso tenha um laudo estrutural, seguro dos equipamentos, seguro da obra, e os impostos, o campo de imposto aqui está aberto, né, está com uma alíquota aqui das mais altas do Simples, mas se quiserem alterar, é possível também. O resto tudo ele calcula. Além disso, tem todo esse campo aqui de financiamento, né? Pode selecionar o banco, tem alguns bancos aqui já cadastrados também. A maioria que trabalha com energia solar está aqui. Esse campo, essa parte de financiamento, ela é totalmente preenchida, tá? Ele não calcula nada. Então, tem que selecionar o banco, qual é o valor que o cliente vai dar de entrada, a taxa que o banco trabalha, a carência que o banco trabalha, ou que foi escolhida para aquele financiamento, quantidade de parcelas, os valores das parcelas, e aí aqui embaixo os prazos, tá? Qual é o teu prazo de entrega? Então, 90 dias, 120 dias, 60 dias, se alguém trabalha com menos que 60, sei lá, 30 dias de entrega, e a validade da proposta, tá? Digamos que a proposta de valor 6 vale 7 dias. Tá? Isso vai sair na capa da proposta. E a última parte aqui, a viabilidade financeira. Dois campos que eles são editáveis, tá? Mas eles estão puxando informações aqui. A inflação energética, ela traz desse estudo da USP aqui, do Reino Nakabazaki, que ele levantou aí a inflação energética entre os anos de 97, se não me engano, e 2014, que dá essa média aqui de 9,6, é uma média bem plausível, tá? Em vez de pegar as médias dos últimos anos, que ela é muito alta, ela provavelmente não vai seguir essa projeção nos próximos 25 anos. E também a gente usa a taxa de desconto aqui para o fluxo de caixa, ele é um fluxo de caixa descontado. A gente usa o IPCA, também a série histórica, tá? Atualizei inclusive com o último dado do IBGE, o IPCA desde o início do Plano Real até 2021, tá? 2022 saiu um pouquinho depois que eu tinha atualizado a planilha. E aqui embaixo tem todo o cálculo de
de viabilidade financeira. Tem alguns parâmetros aqui que também eles podem ser editados por vocês, mas caso vocês não tenham muita familiaridade com cálculos financeiros, nem o retorno do investimento do sistema fotovoltaico, sugiro não mexer. Mas aqui, ó, o custo da manutenção preventiva, 1%, troca do imersor, considerado uma troca, troca de módulos, o valor residual, né, quanto que vai valer o sistema ao final do projeto, isso vai te dar o valor LCC, que é o que a gente usa para fazer o fluxo de caixa. Além disso, né, com relação à Lei 14.300, né, os primeiros anos aqui, eles estão em aberto aqui o desconto do FUB, 15%, né, em 23, 30, 45 e tudo mais. Então, ano que vem, esse primeiro ano, na verdade, vai ser 30, depois vai ser 45, e assim vai indo. Então, isso já está editável aqui para vocês irem adequando a planilha com o passar dos anos. Beleza? Proposta comercial, depois eu vou mostrar ela prontinha, tá? Mas ela também é totalmente editável, tem várias informações aqui, passo a passo do projeto, os dados que vocês preenchem lá, os dados do kit, né, potência calculada, a área necessária, além das informações de venda, viabilidade financeira, ele carrega tudo aqui, alguns gráficos, algum disclaimer aqui no final, né, e um campo para assinatura. Também é possível editar o rodapé, quem não sabe editar o rodapé aí no Excel, é só clicar aqui embaixo, colocar os dados da empresa de vocês, está nesse formato aqui, mas também pode ser alterado, e a página, a capa, né, ela é diferente, ela é centralizada, então está diferente das demais. Além disso, as demais páginas têm aqui, ó, a numeração e o número da proposta, ou o nome do arquivo, tá? Emissor, então, tu tem a possibilidade de cadastrar emissor aqui, a gente tem 2 cadastrados, só de exemplo, percentual de comissão que é pago para eles, tem um teto de comissão, que em alguns casos tem, e se esse teto vai ser acionado ou não, tá? Então, é a partir daí que ele vai calcular a comissão do vendedor. Os módulos, tá? Como eu disse aqui, tem 55 módulos cadastrados, todas as informações que tem aqui são de datasheet, tá? Então, tem bastante coisa já aqui, mas caso queiram cadastrar, basta consultar o datasheet do módulo e cadastrar ele na planilha. Inversores também, tem mais de 150, acho, 124, 123 inversores, mesma coisa, todas as informações são informações de datasheet, tá? É possível cadastrar tudo aqui. Para orçamento, tu não precisa necessariamente de todos, tá? Para o dimensionamento, tu usa praticamente todos os campos que tem aqui. Distribuidores, também é possível cadastrar mais distribuidores. Aqui é o percentual de repasse, que é admitido por cada distribuidor, e o que ele cobra, né, de desconto nesse repasse. Então, alguns exemplos aqui, caso alguém trabalhe com repasse ainda. São campo de listas, então todas as listas suspensas na planilha estão aqui. Se precisar editar alguma coisa, também está tudo aberto. Ele já traz aqui uma taxa de cartão da maquininha da rede e também a taxa de financiamento, de parcelamento do kit da Mel Energy, tá? Bom, concessionária aqui, onde é que a gente cadastra as concessionárias e os valores das tarifas, né, das componentes tarifárias da concessionária. Então, isso daqui é por tipo de classe de consumo, né? Então, se tu quiser ter mais de uma aqui, por exemplo, se tu quiser cadastrar CE A4 verde, então eu posso fazer isso. Aí eu vou lá, né, aqui tem um guia passo a passo, até eu coloquei hoje no meu Instagram lá como chegar nessa planilha aqui, né, da ANEEL, tem o link aqui, tem o passo a passo de, aonde que tu tem que ir, e tem que preencher no site da ANEEL o arquivo que tu vai baixar, e como tu encontra esses valores, tá? E aqui tem a ressalva, né, para buscar os componentes tarifários aplicáveis ao caso que tu está fazendo. Para os casos do parágrafo 1º do artigo 27, é preciso buscar os componentes de P&D da TUS de TE, caso não tenha a TA aplicação, tá? Então tem que usar as abas TE e TUSD. Caso não tenha essa aba aqui, a TA aplicação, algumas concessionárias não tem. A RGE, por exemplo, não tem. Então, tu acha esses valores de acordo com a classe de consumo, preenche ele aqui. Importante, tá aqui na PCAT, que é esse arquivo que a gente baixa lá do site da ANEEL. Os valores em megawatt-hora. Então, é preciso dividir eles por 1000
para chegar aqui em quilowatt-hora. Esse valor aqui é sem impostos, tá? E aí as demais planilhas aqui, o HSP é a hora de sol pico, então ela vem do Atlas brasileiro, tá aqui a referência, tá? Não tem nada aqui que foi tirado da cabeça de ninguém, tem tudo com base bibliográfica e referência aqui quando é consultado em sites, só que eu retirei direto do site do INPE, né? O Atlas Solar é gerado pelo INPE. A planilha só foi adaptada aqui por uma questão das fórmulas do Excel. A normal climatológica também foi tirada do site do INMET. Aqui tem todas as estações meteorológicas que medem temperatura, são mais de 300, né? Medem temperatura no Brasil, então aqui tem a média de temperaturas máximas do Brasil. Capacidade de condução, isso aqui vem da NBR 5410, que foi literalmente um serviço de copia e cola da norma para trazer para o Excel, tá? Isso foi feito alguns anos atrás, né? Então tem aqui a referência da norma, e essa tabela aqui ela é da 16612, que é de cabos fotovoltaicos. Então é aqui que a planilha consulta para fazer o dimensionamento. Fatores de correção, também extraído das normas, da 5410, tá? E métodos de referência, lá da 5410, 5471 e da IEC 604-6405. Aqui foi uma nomenclatura adaptada para facilitar o Excel, tá? A definição aqui dos cabos isolados vem dessa norma, aqui da 5471, cabo unipolar, cabo multipolar, para ajudar o projetista a entender o que é o que. Além disso, aqui a aba do IPCA, como falei, tem o IPCA até 2021, a média histórica aqui, e a tese lá do Rênio com relação aí à inflação energética, que é a base que a gente utiliza para fazer calcular o valor lá da planilha. Certo? Agora vamos fazer um exemplo aqui de como utilizar a planilha aqui, preenchendo todos os campos dela. Os campos em amarelo, né, como está aqui na legenda, eles são os que devem ser editados. Os campos em vermelho, tu tem que verificar o comentário, provavelmente tem algum erro ou alguma observação importante. E o campo que está em azul, ele é editável, mas ele está preenchido. Tá? Importante, tá? Eu recomendo sempre deixar a planilha protegida. Não precisa colocar senha, ela vai sem senha nenhuma, mas é para evitar deletar as fórmulas, tá? Então, uma precaução realmente com relação ao uso da planilha e vocês não danificarem. Vamos colocar aqui o nome do cliente, José da Silva, CPF, tá? Então, uma formatação aqui já automática, nada tu precisa colocar formatação. Então, o que é número, tu só coloca os números e a própria planilha já corrige para o formato correto. Então, aqui ele já sabe que é um CPF, tem 9 dígitos, e se ele tiver 13, né, ele vai virar um CNPJ, tá? Telefone, da mesma forma, não precisa colocar os números, os traços, né, se for um telefone fixo, 33 44 55 66, é um telefone fixo. Agora, se ele for um celular, ele tiver 9 dígitos, né, coloca o 9 na frente aqui, ele já separa de uma outra forma. Endereço não tem muita frescura aqui. O número 501 em apartamento, faz muito sentido, né? Vamos colocar ele na cobertura lá, então, esse é o 1.200. CEP é a mesma coisa aqui, 00 123 456, tá? Também formato. A cidade, ela precisa ser selecionada, tá? Porque ela puxa da lista lá, então tem que estar exatamente no mesmo formato. Então, a gente já travou isso aqui. Então, a gente vai escolher aqui a cidade de... Opa. Eu estou digitando errado aqui, fazendo algum erro. Como é que sim? Vamos pegar Sabará, em Minas Gerais mesmo. Aqui o e-mail, josé.silva@yahoo. Com observações, tá? Sem observações. Faz sentido, né, mas... Bom. Aqui, ó, adicionado
consumo extra de 2 freezers. Freezer é onde ar-condicionado que é mais fácil. Se eu de 12.000 PTU. Tem um vendedor aqui, ele vem com 2 exemplos aí, como do Anderson Silva. E aí, os dados da ligação. Vamos considerar uma ligação bifásica, um disjuntor de entrada de 50 amperes, rede 220, tarifa de energia TE, né, 30 centavos. E aqui fica vermelho, tá? Por quê? Porque a TE está muito maior do que a TUSD. Então, nos casos de grupo B, né, isso sempre vai acontecer. Algumas concessionárias, a CE, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ela antes trazia o valor tudo único, tá? Ele não separava TE e TUSD, então a gente tinha que fazer isso na hora de montar a proposta. Assim que tu preenche o valor correto ali, ele não fica muito discrepante, a TE e a TUSD não são tão discrepantes, ele já fica tudo azul. No caso de ser grupo A, abrem os outros campos, tá? Ele não abriu aqui a demanda hora ponta, porque o grupo A verde não tem demanda na ponta. Mas se ele for o azul, aí, se ele for o grupo A azul, aí ele abre todos, tá? Ele pode preencher aqui até na ponta, TUSD na ponta, os valores de demanda, e se tiver a TUSD de geração, que é uma previsão da 14300, né? Tu adicionar uma demanda extra, né? Só para geração, pode fazer isso, tá? Mas o exemplo que eu vou fazer aqui, ele vai ser de grupo B. Tarifa de iluminação, vamos considerar R$10, né, sem impostos. A tarifa de concessionária de energia CE, não vai ser utilizado aqui esse artigo da lei. PIS e COFINS, né, 7,62 aproximadamente, o valor atual, R$17. Aqui, ele já te traz o valor da energia injetada fora da ponta, sem desconto de fio, tá? Então, isso aqui é um cenário sem impacto da Lei 14.300. Não vou mexer aqui, porque a gente não vai tratar de optante BT, não é um cliente de grupo A, e vamos usar aí 2 unidades consumidoras. A principal aí vai ser uma residência comum, com 25%, mas isso é totalmente editável, pode ser 40%, pode ser mais, menos. O número da UC, aqui é realmente o número, tem que olhar na fatura de energia. E a segunda C, ela também é bifásica, tá? Aqui tem um campo de consumo extra, então, aqui eu já coloquei uma observação, né, de 2.000 BTU-hora, 2 ar-condicionados de 2.000 BTU-hora, a gente pega essas informações lá, digamos que isso deu um consumo extra de 100 kWh na unidade principal e não deu nenhum consumo extra na secundária. E aqui a gente coloca a média de consumo, né, valores de acordo com a fatura de energia. Não tem muito mistério, tá, gente? É exatamente copiar e colar lá da fatura de energia de acordo com o que vocês já fazem, tá? Facilitar a vida aqui, eu vou copiar metade, a outra metade eu vou copiar de novo, tá? Eu falo só os valores, que é para não correr o risco de... Peraí, que eu perdi alguma coisa na fórmula ali. Para não correr o risco de estragar a formatação, tá, gente? Pronto. Ok? Aqui ele já calculou as médias das unidades consumidoras. Aqui a média já está com esse consumo extra. Vocês vão ver que aqui tem a distribuição de créditos não é possível, ajuste o consumo previsto ou a produção. Como a gente não tem módulo escolhido, nem a quantidade adotada, ele está calculando o rateio aqui de forma bem errática, tá? Depois que a gente colocar a produção lá, ele vai fazer certinho, porque ele não tem como fazer o rateio dos créditos, porque ele não sabe quanto vai sobrar de crédito, na verdade. Vamos selecionar aqui um módulo, tá? Vamos dizer que é o módulo Canadian de 450, vamos usar um inversor. E o inversor a gente não tem ideia ainda, né? Mas a gente pode ter uma pista pela quantidade de módulos que ele calculou aqui. São 20 módulos de 450, a gente conseguiria usar aqui ficar nos GoodWe, vamos usar um GoodWe de 8.500, certo? O azul, ele é bifásico,
e a rede, ela é bifásica também, então não tem problema. O telhado já estava escolhido aqui, cerâmico, né? Tipo de instalação, vai ser uma instalação de telhado comum, então aqui é telhado ventilado, que a gente seleciona. Essas informações aqui, elas devem ser preenchidas após a vistoria, né? Então, insira o valor de inclinação dos módulos, medida em loco após a vistoria, então não é o caso. E a gente não tem tantas águas aqui, vamos dizer que a gente tem 2 águas, tá? Então, aí ele já deixa para preencher só o que precisa mesmo. Já achou aqui, ó, a irradiação da cidade, 5,1 kWh por metro quadrado por dia. A potência calculada, a quantidade de módulos calculados, subiu um módulo. E aí a gente vai adotar a mesma quantidade, certo? Como a potência aqui ela ficou um pouquinho maior, a potência compensada também ela ficou um pouquinho maior. Aqui ele ficou vermelho porque ele pede para tu adotar, discriminar quantos módulos vai em cada telhado, tá? Pode dizer que aqui vão 10, aqui vão 11, são 21 módulos, né? As perdas aqui por sujeira e cabeamento CC podem ser alterados, por sombreamento também, tá? Tem uma fórmula aqui, porque quando é um microinversor, a perda por sombreamento ela é menor, mas isso aqui também pode ser editado, né? Caso vocês simulem num software que a perda por sombra é maior, dá para alterar ali. Então, esse modelo de inversor aqui, né, a gente vai fazer a configuração dele. A gente vai colocar 21 módulos nesse inversor, e aqui tem algumas informações importantes, tá? De acordo com a potência, esse módulo aceita até 30, esse inversor aceita até 30 módulos. A quantidade mínima de módulo numa string é 3, né? Então, na temperatura máxima, ele vai ter a tensão mínima, então, no mínimo, ele tem que ter 3 módulos. Na condição oposta, né, ou seja, na temperatura mínima, ele vai ter a tensão máxima, então, no máximo, ele tem que ter 11 módulos para não queimar o inversor. E string por MPPT é de acordo com a corrente, né? Então, na temperatura máxima, ele vai ter a corrente máxima, que nesse caso aqui é 11,95 amperes, certo? E aqui ele já te deixa em vermelho que tu tem que alocar 21 módulos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos facilitar a vida, esse inversor em 3 MPPTs, a gente já colocou lá em cima que vão ficar 10 e 11, né? Então, a gente não pode dividir 7, 7, 7. Então, a gente vai ter que dividir 5, 5 e 11, certo? B, de acordo com os telhados lá. A distância aqui de cada circuito, de acordo com o que é medido em campo. O tipo de eletroduto, tá? E aí, pela 16612, as opções mais plausíveis para geração distribuídas ou enterrado ou embutido em parede. Tem outras opções, tá? Linhas aéreas, enfim, que não se aplicam e não estão previstas aqui na planilha. Circuitos agrupados, então vamos considerar que essas 3 strings vão descer juntas no mesmo eletroduto, então a gente vai agrupar 3 circuitos juntos, certo? E aí a gente pode aqui, ó, perceber uma coisa. A capacidade de condução desse cabo ela é de 32 amperes. Se eu aumentar a quantidade de circuitos, diminui a capacidade de condução. Se eu pegar um cabo um pouco mais fino, né, e aumentar muito a quantidade de cabos ali, pegar no limite aqui, que é o que a norma fala, ela pode chegar a te mostrar isso daqui. Isso é muito difícil de acontecer, só com módulos muito grandes e muitos circuitos agrupados, ele vai baixar demais a capacidade de condução, tá? Então, é mais para quem é projetista também, ficar atento aí ao agrupamento de circuitos CCs, tá? Quando for descer muitas strings, separar elas por uma questão de dissipação de calor. Na parte CA, da mesma forma como a gente configurou aqui o lado CC, montou as strings e tudo mais, no lado CA ele te informa, esqueci de falar aqui, tá? Aqui está a proteção de sobretensão, o DPS, mínimo, né? Então tem que ser no mínimo 710 volts, então aqui teria que ser um de 1040, o que tem disponível no mercado. Quantos inversores estão sendo utilizados? A potência mínima e máxima do inversor de acordo com o fator de dimensionamento que eu estou utilizando, para cima e para baixo. Então, ele deixa, se eu não me engano, que até 50% aqui, tá? Mas aí tu tem que ver o que está no catálogo do inversor, tá? Se tu botar uma potência muito maior, vejam que a quantidade de módulos aqui não se altera, tá? O que se altera aqui é só o inversor que ele vai se encaixar ou não.
Se eu utilizar um fator de dimensionamento muito baixo, é isso. Ó, ele ficou vermelho aqui, tá? Por quê? Porque a potência mínima é maior do que a potência do inversor, tá? Então, é só para vocês estarem atentos aí. Tudo que ficar vermelho tem uma observação ali, né? Se marcar em vermelho, revisa a potência do inversor escolhido. Ok? Componente CA, né? Proteção de sobretensão, DPS. O disjuntor aqui, ele já te disse que tem que ser um disjuntor bipolar, entre 47 e 53, então nesse caso aqui tem que ser um disjuntor de 50 amperes. A seção por queda de tensão. Quantos circuitos agrupados? Normalmente o circuito CA ele vai sozinho, né? Ele não é agrupado com mais nenhum, mas caso seja, né? Isso é importante sinalizar, porque isso muda a capacidade de condução do cabo. A seção do cabo, aqui estão 4 milímetros, só que ele está dizendo que tem que usar 3 cabos por fase, então, nesse caso aqui, a gente tem que subir ele, provavelmente vai precisar de um cabo 10, ou até mais, um 16, aí a gente já teve um problema aqui, ó, né, com o disjuntor. Então, como essa situação aqui ela não deve acontecer, a gente vai tendo que mexer de acordo com o dimensionamento, tá? Então, nesse caso aqui, teria que ser um disjuntor ainda de 50 amperes, mas teria que ser um cabo 16. Né? Ou a gente muda o método de instalação aqui, ele te dá uma capacidade de condução maior do cabo. Então, tem que analisar aí o cenário. Né? Normalmente, o método de instalação V1, ele é mais comum em energia solar, que é eletroduto sobre parede. A parte de orçamento aqui. A escolha do distribuidor, ela não afeta nada se tu não tem promoção de venda, tá? Então, aqui tem a informação da comissão do vendedor, se tem teto ou não, tá? Se tiver teto, esse valor aqui ele vai se alterar, porque proporcionalmente ele vai diminuindo. Aqui é a tua margem final, né? Digamos que o empregador está com 20% de margem final, 0% de desconto, né? Para começar. Aqui a gente já tinha deixado a referência, a quantidade, o valor do kit. Então, atribuiu um kit de 22 modos, aí, 35 mil reais, aproximadamente. E aqui todos os outros, não precisa necessariamente preencher, né, mas só para considerar aqui, cobre 150 reais a instalação, e tu tem o valor final aqui, tem todos os outros itens do projeto, tá? Como que a planilha calcula o valor final, tá? Só para vocês entenderem. Estabelece a margem e ela calcula aqui quanto que ela vai cobrar de serviço sobre o kit. Ah, mas eu não trabalho assim, não, sem problema nenhum. Tu altera essa fórmula que tem aqui no percentual fixo que tu quiser, ou se tu não usa percentual, o preço não é baseado no kit, é baseado somente em custos de serviço. Tu vai somar os valores de serviço e ela vai entrar aqui esse valor. Então, por isso que a planilha é totalmente aberta para vocês calcularem da forma que vocês quiserem, tá? Ah, eu revendo o kit, sem problema nenhum, a planilha está aqui. Está disponível para revenda, tá? E aí tu tem que colocar aqui os impostos que tu paga de revenda, tá? Tá tudo aberto, ok? Viabilidade financeira, então a gente não, caso vocês não tenham outros parâmetros, já deixei os parâmetros aqui básicos, né? E aí aqui sim o cálculo de viabilidade financeira, que para a lei 14.300 impacta bastante. Eu acho que esse kit que eu botei aqui está meio caro, né? Vou pegar uns 30 mil reais. Ficou um pouquinho melhor. Tá? E aqui o percentual ficou super alto porque a gente tem um custo de serviço que está muito baixo, tá? Não preenche nada. Mas olhando aqui para viabilidade financeira, tá? Aqui está o valor da energia já com desconto do fio B no primeiro ano, tá? No caso da CE, o fio B custa 16 centavos, 15% de 16 centavos dá 2 centavos e pouquinho. E aqui, por que esse valor está aumentando, tá? É a correção da inflação. Então, aqui é uma viabilidade financeira bem realista, né? Porque o fio B, a energia vai aumentando e o fio B vai aumentando junto. Então, na mesma proporção, né? Então, está aqui esse cenário. No caso de clientes de grupo A, né, ele vai compensar o fio B da ponta, né, não existe fio B fora da ponta para grupo A, porque ele já paga a TUSD de carga. Então, está sinalizado aqui, tu tem que colocar lá. E aqui lá na aba de concessionária. Né? E na energia ponta, que é o valor do crédito que ele vai injetar. Então, ele calcula aqui descontando as componentes que afetam fora a ponta e aqui o que afeta a ponta. E isso aqui é o que afeta os casos aqueles de usina acima de 500 kW remota.
A economia anual, o custo da energia, né, é o consumo mesmo, fora da ponta e na ponta, e a evolução disso ao longo dos anos. E aqui sim o fluxo de caixa, que ele se baseia no valor inicial, menos a economia que tu vai fazer no primeiro ano, e aí sucessivamente aí, ao longo dos anos, certo? Além disso, né, tem a fatura com a fotovoltaica aqui, nos primeiros anos, com a Lei 14.300 fica realmente bem baixo. Aqui está finalizado, gente. Então, o que a gente faz? Proposta comercial. Vocês vão ver, vou colocar ela no módulo de impressão aqui, acho que fica mais nesse modo aqui. Fica um pouco melhor de enxergar. Isso aqui vocês podem trocar, coloca o logo da empresa de vocês, dá para alterar aqui os campos, né? Mas a qualificação aqui do cliente, a observação, aquela que eu falei. Esse aqui, proposta, planilha, tarará, é o nome do arquivo, tá? Então, sugiro que salve o nome do arquivo com o número da proposta, ele já sai automático aqui. O cargo do vendedor, o telefone, o WhatsApp, enfim, e-mail, os contatos todos dele, né? As redes sociais aqui, vocês podem criar link aqui para os ícones, né, no Facebook, etc. A validade da proposta, conforme vocês colocaram lá. Tem uma ressalva aqui com relação ao estoque. Uma descrição breve aqui de como que funciona o sistema. Os benefícios do sistema fotovoltaico, também tem alguns aqui. Também totalmente editável, tá? Vocês podem alterar. O fluxo aqui do processo. O processo de vocês é diferente, também isso aqui totalmente editável. Elaboração de projeto, negociação da proposta, todos os passos aqui estão descritos um a um. Uma observação aqui quanto ao dimensionamento que aparece na proposta, é importante o cliente saber como que isso está sendo feito. E aí aqui já os dados da unidade consumidora, quanto que ele consome hoje, o tipo de conexão, qual é o custo mínimo, qual é o custo médio mensal dele, qual é a região de concessão, quantas unidades vão receber crédito, qual é o consumo adicional previsto e o sistema proposto em si, né? Potência dos módulos, do inversor, as garantias, o tipo de monitoramento, as marcas, modelos e quantidade de cada equipamento, além do tipo de telhado. A potência calculada do sistema, aí em quilowatt-pico, sempre aparece em quilowatt-pico, tá? A área mínima necessária, aqui ele já faz a diferença, né? Se é solo ou laje, a área vai ser maior do que simplesmente a área dos módulos. Aqui um gráfico já com consumo com a previsão, né, de geração e o consumo do cliente, para ele fazer o comparativo. E o escopo do que está incluso, né? E aqui a base é o da nossa empresa aqui, caso vocês façam diferente, né? Pode ser alterado aqui esse escopo. E nessa célula tem aqui ainda, ele adiciona, caso tenha lá o seguro de obra, ou seguro de equipamentos, né? Se tiver um ano de seguro lá, por R$200, ele vai aparecer aqui na proposta, grifado, tá? Como um destaque para vocês. O que não está incluso na proposta, então, que não é escopo, também de acordo com o que vocês vendem. A proposta comercial em si, né, estimativa de geração, quanto vai bater do consumo, a geração anual, o custo por watt-pico, uma estimativa de crédito de carbono, prazo de conclusão, valor do investimento. Caso vocês coloquem a opção de financiamento, vai aparecer aqui. Como que vai ser feito o faturamento, a viabilidade financeira, né, em 25 anos, payback, em quantas vezes vai retornar o investimento ao longo da vida útil do equipamento. E aqui, o mais legal, né, a gente tem a observação aqui de qual é a simultaneidade que foi considerada, e tem um asterisco aqui justamente para que o cliente saiba que isso aqui é uma estimativa, né, não tem como ter o valor exato sem ter uma memória de massa do medidor dele. E aqui a estimativa de geração de energia ao longo da transição da Lei 14.300 até 2030. Então, quanto que ele vai ir aumentando a conta ao longo dos anos. E aqui embaixo o gráfico para tu mostrar esse comparativo, né? Esse aqui é o quanto que ele está avançando ali,
fotovoltaico, e esse de cima é o quanto que ele está avançando se ele não tiver energia fotovoltaica, né? Então, lá em 25 anos a diferença ela é bem grande. E aqui ele já te mostra essa economia, né? Quanto que ele está economizando em 25 anos gerando a própria energia. Aqui o fluxo de caixa descontado, né? Traz aquela planilha, o quanto que ele vai aqui nos primeiros anos e depois vai avançando aí com a economia até o final da vida útil do sistema. No final tem um disclaimer aqui para algumas ressalvas, algumas bases de dados. Isso aqui é totalmente opcional, né? Se vocês acharem que é muita informação, podem tirar da proposta de vocês, senão já tem uma base aí. E aqui tem um de acordo, né? Caso você faça uma apresentação presencial, já tem um campo para assinatura, tanto de vocês quanto do cliente, para formalizar e fechar essa parceria, digamos assim, né? Com o cliente de vocês. Emissora aqui eu já tinha falado, né? Não tem grandes mistérios. Módulos é importante que quem for fazer o cadastro tenha um conhecimento técnico para extrair essas informações corretamente. É importante, tá? Que todos os campos aqui, eles carregam já as unidades. Então, tu não precisa colocar ali os milímetros, nem colocar aqui o porcentagem por grau Celsius, enfim. Todos os campos, eles já trazem. Se vocês colocarem ali as letras, vai dar erro na planilha, tá? Os inversores, a mesma coisa. Distribuidor, aí conversem com o fornecedor de vocês, caso vocês trabalhem com repasse, para saber quais são os valores que eles utilizam para carregar aqui. As listas aqui eu sugiro não mexer, né? Aqui tem todas a lista inteira de cidades do Brasil, tá? São 5.510 cidades cadastradas, de todos os estados, com suas latitudes e longitudes, então é um banco de dados bem grande. As concessionárias, vocês vão ter que, sim, cadastrar de acordo com a concessionária de vocês. A gente deixou isso para cada integrador fazer, para cada pessoa que adquirir a planilha, justamente porque vocês vão saber a forma melhor de trabalhar e esses valores, eles se alteram, tá, gente? Então, não colocar isso numa planilha é perigoso de daqui um mês, 2, sofre reajuste tarifário, vocês estão cotando errado para o cliente de vocês. Base de dados, tá? Hora de sol pleno, né? HSP, temperatura, capacidade de condução, isso tudo aqui é base de referência, tá? Não deve ser alterado. Certo? Vou voltar para minha tela aqui. E agradecer vocês aí pela participação. E eu vou finalizar a gravação agora.